hoje tem o seu motorista mais fofoqueiro do Brasil falando sobre os assuntos da semana. Assuntos da semana que não estão muito bacanas não, né? Porque a gente vai falar sobre guerra, vamos falar sobre morte, tiroteio, mas também tem casamento, tem amor aqui neste canal. Fala, vaquei, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os assuntos da semana que chocaram o mundo, o Brasil e onde estamos vivendo. Parei aqui, Marida tá cortando o cabelo e eu estou falando sobre fofocas. Olha, o primeiro assunto é a morte dos médicos no Rio de Janeiro, que infelizmente, olha, eu ainda nunca fui no Rio de Janeiro. Morro de vontade de conhecer o Rio de Janeiro, mas eu morro de medo mesmo. Eu sei que muita gente que mora lá, tem alguns amigos que moram lá, falam lá, é tranquilo, é de boa e tal, gente, mas eu fico com medo. E vendo esses médicos que que iam para um evento, um congresso, que só estavam no quiosque, bebendo, conversando e rindo, e morreram que, de acordo com algumas investigações da polícia, por engano, por engano mesmo, confundiram uma das pessoas com um miliciano e tal, e acabou morrendo. Gente, morrer por engano não entra na minha cabeça, sabe? Eu não consigo construir uma lógica para isso. E sei lá, igual algumas pessoas já falaram sobre o Rio de Janeiro e tudo, não conheço a cidade, não conheço a região, só ouço notícias e vejo pessoas falando, mas às vezes o Rio de Janeiro precisava de um reset, resetar o Rio de Janeiro, resetar aquela sociedade, porque o local é maravilhoso, paisagens maravilhosas, só que parece que a sociedade lá já se perdeu, Porque hoje o pessoal acaba normatizando a violência naquela região, À toa que esse quiosque, depois dessa chacina, um dia depois estava lá funcionando normalmente e tal, como se nada tivesse acontecido, porque lá já é normal tudo isso. Pensa. Não entra na minha cabeça esse tipo de situação. E falando em situação chata e tal, temos guerra novamente, a guerra na Ucrânia continua e tal, agora é em Israel, que teve um ataque terrorista, que eles falaram, e acabou entrando em guerra com um grupo lá. Gente, sei lá, eu falei que o Rio de Janeiro precisava de um reset, mas parece que toda a sociedade mundial, todo mundo está precisando de um reset. Porque já deu. A violência, tudo isso já deu. Passou da época das guerras e tal, quando os Jogos Olímpicos começaram a ser feitos, foram criados, um dos motivos era para que as guerras fossem para dentro de quadra, dentro de campo e tudo mais, ficassem só no esporte, para que se acabassem as guerras, um dos motivos, E infelizmente não adiantou, que as guerras continuam. Mas relaxando um pouco e falando sobre um outro assunto que assombrou as redes sociais, a internet, que é o casamento milionário em Fernando de Noronha. Olha, esse milionário, ele fez o casamento que eu tinha vontade de fazer. Só que assim, a diferença dele, pra mim, é só uns 300 zero a mais na conta. Só uns 300. Na verdade, você pode colocar mais zeros aí, porque o meu tá negativo. Olha, esse bilionário brasileiro, Henrique, se eu não me engano, é dono de uma empresa chamada Brex e tal, que faz investimentos, enfim, essa empresa faz de tudo. Vai se casar, resolveu fechar um dos pontos turísticos de Fernando de Noronha, fechou a ilha. Entre os convidados tem o Bill Gates, O Alok vai tocar, só que o Alok, pra quem é de Goiânia, o Alok tocava em qualquer boate aqui. Mas hoje cresceu, é fenômeno mundial. E tem Maroon 5 também, que vai tocar no casamento dele. Então vai ser a festa, mais de 2.000 pessoas. E diferente de mim, provavelmente ele vai servir um monte de comida chique que ninguém gosta. Se fosse o meu casamento, eu ia servir galinhada, feijão tropeiro e vinagrete. Com uma cervejinha, chopp e tal, refri. E que refri, Ia ter grapete, ia ter mineiro, porque refrigerante melhor não existe, grapete mineiro. Goianinho, o Goianinho aqui é maravilhoso. Para as crianças eu ia servir pitula, ia ter muita pitula para as crianças. Beer Night,
Porque é a bebida alcoólica que todo adolescente goianiense, goiano gosta e conhece. Enfim, a minha festa seria maravilhosa. Esse casamento tá dando o que falar, porque moradores da região estão revoltados com alguma, porque tem pousadas que estão fechadas tem dias, né? Então acaba que alguns pontos turísticos, acaba que a economia da cidade não tá fluindo porque ele tá fechando o Fernando de Noronha para esse casamento. E ainda tem a noiva que engenheira, eles começaram a trabalhar, começaram a namorar em 2018 e tal. O pedido de casamento foi numa praia também. Olha, eu fico aqui pensando, assim, igual aqui em Goiânia, hoje a gente está construindo diversos empreendimentos, imóveis e tal, luxuosos. O mercado de luxo em Goiânia só está crescendo. E eu fico pensando, aonde está esse dinheiro? Porque assim, comigo não tá. Com os meus amigos também não estão. Então deve estar tudo que esse cara que vai fechar Fernando de Noronha. Ou com outros caras que tem aqui em Goiânia. Porque, assim, eu sei que tem muita gente rica, mas a riqueza não tá comigo, não. Não tá comigo mesmo. Mas é isso, Vaco. Já deixa aí nos comentários o que você acha sobre este casamento em Fernando de Noronha. Eu fiquei com vontade? Fiquei, confesso. Olha, muito obrigado. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!